caso de um serial killer brasileiro que matava crianças entre 6 e 13 anos, inclusive tomava o seu sangue e ficou conhecido como o Vampiro de Niterói. Hello, maravilhosos! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Se você gosta de vídeos sobre mistérios, teorias e casos reais, você vê o canal certo. Então já se inscreve aí embaixo para não perder os próximos vídeos. Já deixa o curtir agora no início porque me ajuda muito. E me segue nas minhas outras redes, porque lá a gente consegue ter um contato muito mais próximo. Bom, é isso e vamos pro caso de hoje. Marcelo Costa de Andrade viveu parte da sua infância na Rocinha, no Rio de Janeiro, com sua mãe Sônia Xavier Costa, que era empregada doméstica, e com seu pai, que trabalhava em um bar. Marcelo e a mãe dele constantemente sofriam violência doméstica por parte do pai, e aos 5 anos de idade, os pais dele se separaram. Então ele foi enviado para o Ceará para morar junto com os avós. O Marcelo ele acabou morando com os avós até completar mais ou menos 10 anos, e depois de algum tempo ele retornou ao Rio de Janeiro para voltar a morar com os pais. Durante os anos seguintes, o Marcelo ele ficava migrando, ele morava boa parte na casa da mãe, boa parte na casa dos pais, porque eles eram separados desde que ele tinha 5 anos, porém cada um deles já estava em um novo relacionamento. Então, durante esse tempo ele sofreu muito de abusos, tanto na casa da mãe quanto na casa do pai, justamente por esses novos relacionamentos que os pais deles estavam. Inclusive, durante esse período, ele acabou sofrendo um abuso sexual de um homem mais velho. Então foi algo que traumatizou muito o Marcelo, ele ter sofrido esse ataque, esse abuso sexual. Depois de um tempo, o Marcelo resolveu fugir de casa, da casa dos pais, e ele decidiu morar na rua, mas para sobreviver ele começou a se prostituir, até que ele foi recebido na casa dos meninos, que era uma casa que abrigava meninos entre 6 e 13 anos. Porém, nessa casa que ele foi acolhido, o Marcelo ele não se dava muito bem nas atividades, ele não tinha um bom resultado nas atividades que ele participava e ele constantemente era rejeitado pelos colegas, então ele sofria muito bullying e ele era constantemente chamado de retardado pelos colegas, então era uma casa que ele não se sentia bem, ele se sentia muito rejeitado. Aos 14 anos ele já não podia ficar na casa dos meninos, então ele voltou para as ruas e voltou a se prostituir, que era a maneira que ele conhecia para poder sobreviver. E quando ele arranjava algum dinheirinho a mais, ele fazia viagens, então ele gostava muito de viajar. Algum tempo depois, ele foi enviado para a Fundação Casa, mas alguns meses depois ele também acabou fugindo e voltou para as ruas e para a prostituição. Com 16 anos, o Marcelo conhece um senhor chamado Antônio Batista Freire, que ele trabalha como porteiro e ele começa a ter um relacionamento com o Marcelo e ele começa a sustentar o Marcelo. Então ele tira o Marcelo das ruas para casa dele e ele passa a sustentar o menino, inclusive apresenta a Igreja Universal para o menino. Então ele começa a frequentar junto com o Marcelo a igreja e o Marcelo parece gostar muito da igreja. Então ele não perde o culto e ele começa a se direcionar para esse lado religioso. Porém, mesmo com o sustento do Antônio, o Marcelo ele acaba retornando para a prostituição, ele não sai da prostituição. Isso faz com que o relacionamento se deteriore, então eles acabam terminando e o Marcelo volta então para a casa da sua família. Então nessa época o Marcelo ele vai para a casa da família dele, ele larga a prostituição, ele consegue um trabalho formal e ele começa a ajudar nos afazeres de casa, nas contas de casa, então parecia que ele estava meio que tomando um rumo e se endireitando. Então ele começa a se tornar um exemplo dentro de casa. Então ele começa a encontrar uma estabilidade na vida. Inicialmente ele começa a trabalhar vendendo bolsas e depois ele passa a distribuir panfletos. Então eram essas atividades que ele estava trabalhando. Apesar dele aparentemente estar com uma vida um pouco mais organizada, é nessa época que o Marcelo então começa a cometer os seus primeiros crimes. O primeiro crime acontece em abril de 1991. O Marcelo estava voltando do trabalho um certo dia e aí ele encontra um menino em uma avenida vendendo alguns doces. Era um menino pequeno, era uma criança. E ele fala com esse menino, diz que vai dar um dinheiro para ele se ele ajudar o Marcelo em um ritual religioso. Então naquele momento o menino aceita a proposta do Marcelo e o Marcelo leva o menino para um matagal. Quando ele chega nesse matagal, ele começa a abusar do menino, só que o menino consegue se debater e fugir. Então o Marcelo consegue correr atrás dele e ele fica com muita raiva porque o menino conseguiu fugir, então ele asfixia o menino, agride o menino com uma pedra para que ele pudesse meio que ficar desacordado e também ele realiza alguns abusos sexuais. Então depois de ele cometer esses abusos, ele tira a vida do menino com asfixia
E esse foi o seu primeiro crime. Algum tempo depois, o Marcelo, ele aborda um outro menino também nesse mesmo molde. O menino estava na rua, ele disse que está precisando de uma ajuda em troca de dinheiro. E esse menino, ele se chama Anderson Goulart e ele tem apenas 11 anos. Então, Marcelo leva o menino para o mesmo matagal e o abusa. E na ocasião, ele abre a cabeça do menino com uma pedra e bebe o sangue que escorria e guarda a outra parte em uma vasilha. Então, foi nesse segundo crime que ele recebe o apelido de Vampiro do Niterói, justamente porque ele tomou o sangue da vítima dele. Então, no dia 16 de dezembro de 1991, o menino Altair Medeiros de Abreu, de apenas 10 anos, e o seu irmão Ivan Medeiros de Abreu, de apenas 6 anos, eles vão na casa de um vizinho que tinha oferecido uma marmita para eles. Eles estavam com fome e esse vizinho tinha oferecido um pouco de comida. Então, eles dois saem juntos e vão no destino desse vizinho. Na época, as crianças eles viviam numa zona de pobreza, lá perto de Niterói, e eles eram filhos de Zélia de Abreu. Então, ela era empregada doméstica e ela tinha mais 5 filhos. Então, eles viviam numa situação bem precária e ficavam sempre procurando ajuda, né? De alimento, ajuda financeira. Então, eles estavam sempre pedindo ajudas. E nesse dia, esse vizinho, ele tinha oferecido um almoço, né? Então, por isso que as crianças tinham ido sozinhas lá pegar esse almoço, enquanto a mãe deles estava trabalhando, né? Como empregada doméstica. Então, ela não teve muito domínio de estar junto com as crianças. Então, por isso, eles acabaram indo na casa desse vizinho. Então, quando os dois meninos estavam passando na estação central de Niterói, eles acabam encontrando o Marcelo. E, de acordo com o depoimento do Altair, ele disse que o Marcelo tinha oferecido 4.000 cruzeiros para que eles ajudassem em um ritual religioso. Então, os meninos, como estavam com muita fome, eles passavam necessidades, eles acabaram aceitando a proposta do Marcelo. Então, o Marcelo leva os dois meninos para uma praia deserta, eles vão de ônibus e quando eles chegam lá, ele ataca o menino Ivan, que era o menino mais novo, e ele começa a beijar o menino, só que o menino fica meio assustado e consegue escapar. Nesse momento, ele vai atrás do Ivan, derruba o menino no chão e começa a abusá-lo sexualmente. E depois que o Marcelo termina os abusos, ele asfixia o menino e tira a vida do Ivan. Então, o Altair vê toda a cena. E aí, depois que o Ivan morre, o Marcelo retorna no Altair e diz que o irmão dele está apenas dormindo. Só que o Altair entende que, na verdade, o irmão dele estava morto, mas ele finge que acreditou que o irmão dele estava dormindo. Então, ele fica muito assustado e começa a obedecer tudo que o Marcelo está falando. Então, o Marcelo pega o Altair e leva ele para um posto, para que ele pudesse se limpar. Então, ele fica se limpando lá e o Altair fica acompanhando ele, meio que aceitando tudo, porque ele estava com muito medo de que acontecesse a mesma coisa que aconteceu com o irmão dele, só que agora com ele. Então, ele meio que fica obedecendo o Marcelo. Então, Marcelo leva o Altair para um matagal e dorme junto com ele nesse matagal. Na manhã seguinte, o Marcelo leva o Altair para o centro da cidade e oferece o Altair para morar junto com ele. E o Altair diz, claro, vou morar com você, porque ele estava morrendo de medo. Então, ele meio que aceita de prontidão a morar com o Marcelo. Na época, o Marcelo ele trabalhava como distribuidor de panfletos, então ele precisava aparecer no serviço, né? Ele foi lá para pegar os panfletos do dia e no momento que ele tá lá resolvendo as questões do trabalho dele, o Altair vê uma oportunidade para fugir. Então ele foge rapidamente e consegue uma carona que leva ele até a casa da mãe dele. Então ele consegue retornar e fugir das garras do Marcelo. Então o Altair ele fica muito traumatizado. Quando ele chega em casa, ele não consegue dizer para os familiares o que tinha acontecido, que o irmão dele tinha morrido nas mãos de Marcelo. Porém, alguns dias depois, ele consegue dizer para uma das irmãs mais velhas tudo o que aconteceu. Então, a família leva o Altair para a polícia para dizer tudo o que aconteceu. E no interrogatório, o Altair conta tudo sobre o Marcelo, o que ele fez com o irmão dele. E a polícia começa um processo de investigação. Então, o Altair ajuda a reconstruir todo o caminho que eles fizeram até a praia. E a polícia vai lá para tentar encontrar alguma pista do Marcelo. O Marcelo ele não tentou procurar o Altair quando ele fugiu e nem tentou esconder o corpo do Ivan. Porém, ele teria voltado ao local do crime para modificar a posição do corpo do menino. Isso porque o Ivan ele foi encontrado vestido apenas uma bermuda. Inicialmente, quando a polícia chegou e encontrou o corpo do Ivan, eles achavam que o menino tinha morrido de afogamento, só que depois que foi feita a autópsia e todos os procedimentos, foi identificado que, na verdade, ele morreu por asfixia e violência sexual. Então, o corpo ele foi colocado para identificação. Então, a mãe do Altair identificou o corpo como sendo realmente do Ivan.
E o Altair, ele contou exatamente onde era o serviço do Marcelo. Então, ao chegar lá, a polícia abordou o Marcelo, que confessou já de imediato o crime. Inclusive, ele debochou da polícia, dizendo que estava surpreso como a polícia tinha demorado para encontrá-lo. Então, ele até complementou com esse deboche. Na delegacia, ele confessou outros crimes, descrevendo com frieza e clareza todas as ações cometidas contra 14 crianças que tinham entre 6 e 13 anos. Os assassinatos foram cometidos em um período de 8 meses. Nos depoimentos, o Marcelo ele também disse que não fez nada com Altair porque ele teve pena do menino, porque ele tinha sido bonzinho e tinha prometido ficar com ele. Então, por isso, ele tinha poupado a vida do garoto. Na época em que o Marcelo cometeu os crimes, ele já frequentava os cultos da igreja por cerca de 10 anos e ele disse que preferiu matar meninos, crianças, porque ele dizia que em um determinado culto que ele foi, ele ouviu que quando as crianças morriam, elas iam direto para o céu. Então, ele preferiu matar crianças porque ele sabia que quando elas morressem, eles estariam indo para o céu. O que na lógica dele não aconteceria com adultos, porque se ele matasse algum adulto, possivelmente ele poderia estar mandando essa alma para o inferno. Então, ele escolhia crianças por isso. O Marcelo ele não foi julgado por nenhum dos crimes que ele confessou, porque a justiça considerou que ele sofria de retardo mental, então ele não poderia ser culpado pelos crimes que ele cometeu. Como consequência, ele foi encaminhado para hospitais psiquiátricos que realizavam bateria de exames a cada 3 em 3 anos para entender se ele foi curado da doença dele. Em outubro de 2017, a defesa de Marcelo solicitou liberdade para o rapaz, mas a promotoria acabou negando porque o próprio laudo médico do hospital que ele estava internado afirmou que ele não tinha capacidade nenhuma de ser reintegrado à sociedade, sob hipótese alguma. Bom, esse foi o caso de hoje. Se você já conhecia esse caso, comenta aqui embaixo ou comenta algum outro caso que você gostaria de ver aqui no canal. Não esquece de já se inscrever para não perder os próximos casos. Já deixa o curtir também, porque me ajuda muito aqui. E me segue nas minhas outras redes, porque lá a gente consegue ter um contato muito mais próximo. Bom, é isso e te espero no próximo caso.